É. Bom, vamos conversar agora com o Marcos Fux, que é diretor da Conectas Direitos Humanos. Tudo bom, Marcos? Seja muito bem-vindo ao Análise da Notícia. Tudo bem, José Roberto, Toledo e Thales Faria. Eu sou o Marcos Fux, da Conectas Direitos Humanos. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Marcos, a gente tem acompanhado, e vocês também na Conectas, a explosão da violência policial no estado de São Paulo desde que o governador Tarcísio de Freitas tomou posse, já dobrou a taxa de letalidade da Polícia Militar. E mais recentemente, a opinião pública começou a se preocupar com isso também por causa das imagens flagrando crimes sendo cometidos por PMs, seja atirando em pessoas pelas costas sem que houvesse nenhum motivo para isso, seja atirando pessoas de pontes, né? E além do assassinato do menino de 4 anos, o menino Rian, que sexta-feira passada completou um mês do assassinato dele, né? E aí, na sexta-feira, o governador Tarcísio de Freitas disse que ia mudar, que reconhecia o erro, muito blá blá blá. Mas a minha pergunta, a nossa pergunta para você é: o que que o Tarcísio fez de fato para mudar nas políticas públicas que levaram a essa epidemia de violência policial e o que não foi feito? O que que falta fazer? Vamos lá, né, Toledo? Acho que nós temos um aumento de quase 90% no crescimento da letalidade. Vamos pensar que de janeiro a novembro de 23 nós temos 313 mortos, e nesse mesmo período, de janeiro a novembro desse ano, nós temos já 595 mortos. Então isso é assustador. Você tem uma fala dele, não estou nem aí. Esse Sim. não tô nem aí, você empodera muito o mal policial a ter uma licença a fazer o que quer. Então você teve um descontrole, você teve aí uma questão gravíssima. Isso resultou em mortes que chocaram todos nós. Eu estive em Santos acompanhando o funeral do Rian. Eu trabalho com direitos humanos há muito tempo. Foi uma das coisas mais chocantes, mais tristes que eu vi na minha vida. A partir do momento que você vê o irmão dele chorando, dizendo: Puxa vida, eu me sinto culpado porque eu não joguei meu irmão no chão para impedir de receber essa bala. Então você vê como está. Quantos anos tem o irmão dele? O irmão dele tem 9 anos, 10 anos, uma coisa 9. Um menino de 9 anos se sentindo chocante culpado pela morte do irmão de pela 4. morte, jogando futebol em Santos, sabe? A mãe totalmente perdida naquela situação. Um choro que me contaminou muito. E você tem polícia dentro do velório, você tem uma coisa muito ostensiva. Então, eu acho que o A polícia governo estava lá para quê? estava lá para intimidar. Você tem a polícia fazendo o policiamento da Avenida do Velório, sendo que policiamento é da CT, a polícia acompanhando o cortejo. Eu vi isso, nós temos as imagens, posso mandar para vocês. Então, é muito triste, muito chocante. Eu fiquei muito, muito mal com tudo aquilo. Eu acho que foi um dos momentos mais tristes da minha vida. Continuamos prestando toda a solidariedade e apoio à família que não recebeu nada do Estado. Nós não temos um apoio do Estado, uma assistente social foi procurar. Você não teve um perdão, você não tem um pedido de desculpas. Acho que o governador do estado deveria mandar uma carta, um pedido de desculpas formal por parte do senhor governador do estado. É muito triste, né? Eu acho que tudo isso, mais você tem o acontecimento do aluno de medicina que está num hotel rendido por bater o braço na viatura e é fuzilado. Você tem o cidadão que furta homo total do supermercado e toma 11 tiros. E, finalmente, aquela cena horrorosa, dantesca, estarrecedora, de um Rocan pegando o cara e jogando no riacho. Então, acho que aí o governador falou: opa, temos que repensar isso, e cometi um equívoco ao dizer da não importância das câmeras. É. Então, explica para a gente o que que aconteceu, quais foram as mudanças de políticas públicas, porque além do discurso, né, das pessoas que ele nomeou e do discurso público de não tô nem aí, vai reclamar com a Liga da Justiça, teve coisas objetivas que foram feitas e que mudaram o resultado dessas políticas públicas, como por exemplo na questão das câmeras corporais das fardas dos PMs, não?
Bom, as câmeras corporais, antes de mais nada, você tem 88% da população que aprova o uso das câmeras. Os bons policiais também se sentem muito melhores com câmeras. Você tem uma redução fabulosa de número de policiais mortos após o uso de câmeras, né? No estado de São Paulo, você passa de 18 em 2020 para 4 em 21 e 6 em 22. São os menores índices registrados. Ou seja, câmera funciona e funciona bem. A partir do momento em que você teve essa redução, a partir do momento em que o Estado tem essa contenção das câmeras, você tem todas essas coisas que estão acontecendo. Eu acho que o governador, ao perceber isso, e mais ainda uma decisão muito boa do o ministro Barroso ontem acertou, obrigando o Estado de São Paulo, a todos os policiais a usarem câmeras, e a manutenção de novas câmeras, a compra de mais 10 mil câmeras, você tem aí algumas questões que vão melhorar e vão melhorar muito para a população. Mas, de fato, as câmeras já estão sendo usadas As, intermitentemente? as câmeras estão sendo usadas, mas você tem policiais que não usam ela corretamente. São câmeras que são desligadas. Você tem o policial que diz: olha, na viatura, em alguns momentos, a gente quer um pouquinho de privacidade, eu preciso ir no banheiro, tá? E desligam as câmeras. Elas não estão sendo usadas de forma correta. E na nova compra que o Estado fez, você tem um pacote da Motorola que elas têm que ser acionadas automaticamente. Quando tem momento de fuga, onde tem perseguição, quando você tem ouve tiros, quando você tem pulos, nos parece que nesse pacote essas câmeras não estão contempladas com tudo isso. Então, esse disparo É, automático das câmeras ainda não estão. E aí você quer- tem a Se eu malversação de entendi, então, Marcos, quer dizer, o que aconteceu foi. Nem todos os policiais têm câmera, eles perfeito. não complementaram aquilo que o governo Dória e Rodrigo Garcia começaram. Eles, né, resolveram mudar, trocar o fornecedor das câmeras, trocar o modelo das câmeras. Com isso, não universalizaram o uso das câmeras por todos os PMs. Segundo, fizeram onde esse discurso vai reclamar para o bispo e não estou nem aí. E Isso. aí os policiais começaram a desligar a câmera, virar a câmera para o próprio rosto, enfiar dentro do bolso, em suma. Tanto que todos esses crimes que você descreveu, algum deles foi registrado pela câmera do policial? Você tem esse último episódio do moço que é jogado ali no Rio, é um cidadão que está filmando, é o cidadão prestando um serviço de cidadania, um serviço de câmera que o Estado não está prestando, né? E mais grave, quando ele cai no córrego, o PM não fala para não socorrê-lo, para não ajudar, deixa ele aí. Mas o não estou nem aí, né? Então, Exato. me parece Agora, que naquele essa incidente. cena dos três policiais batendo numa mulher, se você vê a cena, eles ficam olhando em volta para ver se tem alguma câmera e dão um soco na mulher. Sim, É um negócio exatamente. de doido. Três policiais Mas cercando uma mulher, o cara dá um perdendo o soco e ela controle desmaia. emocional. Isso é uma mulher, uma senhora, uma idosa. Então, É. nós estamos, é estarrecedor. Eh, Pedimos uma reunião, fomos recebidos pelo Procurador-Geral de Justiça na sexta-feira. Ele está ciente de toda essa questão. O GAESP, nós vamos ter ali na Baixada Santista, vai continuar a Operação Verão. Então, vocês aí do UOL se preparem que a tragédia vai continuar, esperamos que não. E aí você vai ter um Ministério Público atuando, um Ministério Público que é um órgão independente, que não pode ter o controle sobre a escolha do secretário de Segurança Pública, mas que nos passou a impressão que está alinhado em tentar colaborar ao máximo nesses casos. É bom para o promotor também receber imagens nítidas, imagens em que ele possa, né, oferecer ou não a denúncia. Você imagina um PM, um soldado inocente, ele tem a ganhar com isso. Alguns Então, bolsonaristas reclamaram dessa decisão do Barroso, obrigando o governo de São Paulo a adotar as câmeras intermitentes. Ah, por que que não fez isso com a Bahia, que também tem um nível de violência grande? O que ocorre é o seguinte: não tem lei que obrigue, mas o Supremo, a Justiça, ela tem que funcionar por quando é, com- é pergunta Tá, provocada.
Perfeito. A justiça tem que ser provocada. No caso de São Paulo, a Procuradoria provocou a justiça. É, Disse: olha, estamos aqui tendo um aumento sério de violência e verificamos que a polícia de São Paulo usa de mil formas para não filmar as pessoas. Então, é preciso. Aí a Procuradoria provocou a justiça: olha, precisa que obrigue eles a usarem as câmeras. Nesse caso, é uma ação promovida pela Defensoria Pública, Isso, Conecta Direitos defensoria. Humanos, justa, e o Ministério Público é parte, se manifesta, tanto que na nossa conversa, o Procurador-Geral de Justiça querendo saber se já tínhamos aí um posicionamento. Então, você tem aí uma preocupação, houve aí esse questionamento, isso foi levado ao Supremo Tribunal Federal, e agora é uma ordem vindo do presidente do Supremo Tribunal Federal, né? E tem que ser. E, Marcos, e essa ordem do presidente do Supremo determina que as câmeras têm que ficar ligadas o tempo todo ou vai continuar Sim. sendo esse jeito que foi vencida a licitação, dizendo que só quando o policial aciona ou quando o Copom, que é o Centro de Operações, liga remotamente? A decisão diz que elas devem, obrigatoriamente, câmeras corporais devem ser usadas durante as operações. Hum. Nós temos esse pacote que diz que elas são ligadas naquelas questões de perseguição, de tiroteio, de alguém estar pulando, em alguns. Temos que estudar, temos que ver com muita cautela se essas câmeras da Motorola estão cumprindo esse papel e estão dentro desse pacote. Acho que isso também é uma questão aí que precisa ser muito bem Isso está verificada. em aberto, Isso está em então, aberto. porque Isso está em o aberto. governador falou que ia mudar. Então vamos ver o que ele está mudando. Por enquanto, ele mudou o quê? Por enquanto, ele recebeu, ele deve ter sido, ele recebeu essa notificação, essa decisão do ministro Barroso ontem, devem estar cumprindo isso, eu não sei, ele deve chamar o secretário de Segurança Pública, deve chamar o policiamento, o coronel é responsável pelo policiamento da cidade interior e colocar isso em prática. O que ele mudou, Toledo, é aquela fala dele, eu estava profundamente equivocado, estou revendo tudo isso. Acho que essa foi a Por primeira enquanto, só mudança dele. mudaram os perdigotos, né? Porque na Ele mudou prática, É, só a só blá fala, blá né? blá. aí você vai precisar de um tempo, o governo, com certeza, Tá. através da Procuradoria do Estado, vai pedir um tempo para implementar, né? O ministro Barroso, ele pede a compra imediata, a reposição de 10.125 câmeras que estavam com problemas. Ele fala nessa questão da manutenção do modelo atual até que a viabilidade técnica de novos métodos seja comprovada, a gravação ininterrupta, a pergunta que você fez. Tudo isso Perfeito. está dentro, então vamos falar do pacote do ministro Barroso. Então, nós temos que, nesse momento, ter a certeza que o senhor governador do estado cumpra, sob pena de Agora, justiça. Perfeito. para ser justo, o governo de São Paulo passou a ter uma atitude mais dura um pouco com esses policiais Sim, que cometeram importante. excesso. Aham, Estão sendo ou expulsos ou afastados, não é expulsos ainda porque é um processo todo para expulsão, mas pelo menos o governador disse: esses vão ser expulsos e foram afastados e estão abrindo inquérito contra esse caso do que perfeito. agrediu a Presos. esposa. Todos esses foram. Alguns foram Não tem presos. mais aquele, não estou nem aí, né? Não está mais falando, não estou nem aí. Está dizendo, esses serão punidos exemplarmente. Vamos ver, né? Vamos dar um contexto aqui, né, Marcos? Que é o Vamos. seguinte: além das cenas terem sido vistas por todo mundo e elas são escandalosas, você tem o fato constrangedor de um cara que era processado por fazer parte do crime organizado, não importa se ele era um delator ou não, usar quantos? 10 policiais militares na sua Então, segurança pessoal, o que é proibido? pois é, essa, né, é o policial militar fazendo do bico a profissão, e não da profissão. Sendo que é bico pro bandido, né? Quer Pois é. dizer, é uma Então, contradição em é termos, uma mas tudo bem. contradição. Isso está Quer sendo dizer, eu acho que tudo isso amplamente somou, né? questionado, né? Agora, tem uma questão que me parece fundamental. Tem um personagem que a gente não mencionou aí, que é o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, que é um político, deputado federal eleito pelo PL, já em segundo mandato, que está afastado do mandato de deputado, porque foi nomeado secretário da Segurança pelo
governador Tarcísio de Freitas. O Guilherme Derrite era um tenente da rota, da tropa mais violenta da PM de São Paulo. Ele fala com honra, assim, convencido de que está falando uma coisa boa, que já matou um monte de gente. E ele foi afastado da Polícia Militar, você me corrige se eu estiver errado, justamente porque matou gente demais, né? O que não é uma coisa simples, né, na Polícia de São Paulo de acontecer. E, e tem um posto, foi aposentado, né? Entrou para a reserva como capitão. E ele manda em todos os coronéis, inclusive substituiu mais da metade deles. Isso não gera 34. um problema na hierarquia e no comando da Polícia Militar? Sim, acho que só voltando muito um pouquinho à questão anterior, mas, nós tivemos agora a corregedoria efetivamente apurando, punindo e prendendo. Você tem o Ministério Público também mais próximo, os promotores que atuam na Justiça Militar, cobrando também efetividade. Demorou, absurdamente demorou. Precisa acontecer todas essas tragédias. Infelizmente, no Brasil, você tem, você precisa Então, acontecer efetivamente, a corregedoria funcionou. Está funcionando a partir de agora, estranhamente não funcionava antes, Tá. enfim, mas é muito triste. É, a sua questão, nós temos um secretário de Segurança Pública que não tem um passado muito glorioso, né? Lembrando aí um hino de um time de futebol. Então, isso é muito preocupante. É muito preocupante termos aí, ele tem esse currículo muito ruim, de mortes. E você tem 34 coronéis da PM bons que pedem aposentadoria por não se conformar com isso. Então, é uma situação muito difícil. E não sei se, né, voltando a um tempo um pouco, você tem uma regra na Secretaria de Segurança Pública, você não coloca um militar e nem um delegado, não coloca alguém da Polícia Militar, algum coronel. O último foi o coronel Erasmo Dias, que era do Exército, e nenhum delegado. Sempre, né? Vocês lembram, são promotores, professores de direito, você tem aquelas pessoas. O Tarcísio quebra isso colocando, na Secretaria de Segurança Pública alguém da Polícia Militar ligado à rota. Então você causou ali um descompasso entre Polícia Militar e Polícia Civil, uma questão muito delicada Você mesmo. acha que Marcos, você acha que o Tarcísio está refém do Derrite? Derrite foi indicado pelo Bolsonaro. A política de São Paulo até aqui era a cara do Derrite, né? E para se livrar dele vai ser uma complicação para o Tarcísio. Você acha que ele está refém? Isso é uma boa pergunta. Eu acho que o Tarcísio não pode ser refém de ninguém. Ele tem que ser, ele tem que prestar o serviço de governador à população. A partir do momento em que ele tem um secretário de Segurança Pública que não está funcionando, ele precisa substituir. Ele precisa, vai ter que rever essas amarras políticas dele que ele tem e rever isso. Você tem os jornais, você tem a UOL, você tem todo aí uma pressão, no momento de que tem que substituir o secretário de Segurança Pública, que dizem, candidato a senador, eventualmente até governador do estado, que tem pretensões políticas. Então, eu acho que o governador vai ter que desfazer essas amarras, urgentemente. Certo. Porque isso já não dá Marcos, mais voto, infeliz. né, Toledo? Né? Esse papo, não estou nem aí, policial bom é aquele que mata, eu no meu currículo tenho 15, para trabalhar comigo, isso não está pegando mais. Isso aí a população já não, isso já é um probleminha. A gente precisa fazer a síntese, Marcos, porque no nosso tempo já está chegando aqui ao final. A gente sempre faz uma síntese antes de terminar o programa. E você acha que podemos dizer o seguinte, que Tarcísio precisa mudar não só o discurso, mas também a prática e mexer na sua equipe de segurança? Concordo, plenamente, integralmente. Acompanho o voto de vocês Voto. dois. Então tá bom, Tá bom, ficamos com essa como síntese. relator. Tarcísio precisa mudar não apenas o discurso, mas nas políticas e nas pessoas na área de segurança. Muito obrigado, Marcos Fux, aqui, diretor da Conectas Direitos Humanos, nos ajudou bastante a entender esse problema todo aqui. Um abraço. Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço. Bom, Thales, a nossa